É assim que Ele faz. Você vê que Ele chega e o ambiente muita gente faz milagre acontecer pra mostrar o seu poder, pra confundir a mente humana, pra lembrar que Ele te ama na tempestade. Mais fortificada e o medo já Deus nada. Oh, Jesus, eu sabia mais que você mas vem de perto, Jesus já acompanha. Quando Jesus é madrugado, o milagre acontece. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu creio, irmãos, que o Senhor já se faz presente neste lugar, amém? Deus está aqui, eu tenho certeza que Ele está aqui nessa noite para fazer aquilo que nós não damos conta de fazer, amém? O povo está despercebido, mas os sinais estão aí, né, irmãos? Jesus disse: quem tem ouvido, ouça
né? Então vamos prestar atenção nos acontecimentos, como está acontecendo as coisas, a maneira que está acontecendo as coisas está sendo muito rápida. E é Jesus dizendo: te prepara, igreja, porque eu estou voltando. Não é tempo de escolher qual é o culto do mês que você vai vir. Não é tempo de olhar para quem vai pregar, para quem vai cantar. É tempo de ser adorador em excelência. Porque se Ele está procurando é porque ainda tem adorador nessa terra. Amém, irmãos? Então vamos servir a Deus com sinceridade. Pode sentar aí, irmãos. Vamos servir a Deus com sinceridade no nosso coração. Amém, irmãos? Vamos nos rasgar perante o Senhor. Vamos pedir para que Ele venha com uma paz espiritual nos limpando, tirando toda a nhaca que nos impede de servir a Ele. Irmãos, nós estamos aqui numa série. Hoje seria o culto de Santa Ceia, por isso que a igreja está vazia. Mas a gente mudou, né? Eu troquei com a Dailton, tem um compromisso comigo. E estamos aqui para continuar a nossa série, que não é tão agradável, mas é necessária. Amém? Para que nós possamos servir a Deus. Então, nós vamos estar continuando. Hoje nós estamos na parte 3. Já tivemos a parte 1 e a parte 2. E estamos na parte 3. E eu confesso para os irmãos que há muito tempo eu sentia da parte de Deus de dar essa série aqui. Já havia estudando ela há muito tempo. E eu sempre fiquei meio resistente por ser culto de domingo, né? Mas eu creio que o Senhor está falando conosco. E não importa, não adianta a gente sapatear aqui, irmãos, e não ter transformação dentro da nossa casa. Não adianta o fogo descer aqui e quando você sair naquela porta, você continuar do mesmo jeito. É melhor que você tenha um culto assim, tranquilo, mas que essa palavra venha fazer algum efeito na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Então nós não vamos estar aqui na eloquência da palavra, mas nós vamos estar aqui transmitindo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E eu quero que você preste muita atenção, porque são palavras necessárias para os últimos dias, viu, irmãos? São palavras necessárias. Porque se a igreja não está acreditando que é o último dia na terra, Satanás está. Enquanto a igreja está achando que ainda tem tempos bons na terra, Satanás já está investindo. Satanás já está trabalhando, porque o tempo para ele está muito curto. O tempo que Satanás tem para tragar as almas está arrochado. E ele está trabalhando fortemente, irmãos. Amém? Mas o guarda de Israel está na minha e na tua vida, para nos dar livramento de toda cilada de Satanás. Porque tem, irmão, muita. Amém? Então abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4. Nós não vamos ler tudo, irmão, porque não vai dar tempo. Então a gente vai trabalhando aí cada versículo para a gente ganhar tempo, amém? Até você achar Lucas 4, eu vou dar uma reprisada aqui. Pastor, eu gostei, mas eu estou meio perdido. Vai lá no Facebook e pega o 1 e o 2, amém? Tá lá, gravado. E aí, irmãos, o que a gente aprendeu até agora? O que é tentação? Tentação é Satanás querer que você ande na contramão daquilo que Deus quer. É Satanás querendo tirar o propósito de Deus na minha e na sua vida. Então nós aprendemos que quando Deus nos fez, Ele nos fez multiplicador, dominador, né? Multiplicador e dominador. Então nós tínhamos a missão de multiplicar e a missão de dominar tudo aquilo que fosse multiplicado, amém? Então
Deus, Ele colocou a gente como aquele que vai doar. No princípio, irmãos, tudo era para sair a partir de nós. O centro das atenções está no ser humano. Deus só deu para o ser humano as coisas que Deus deu para o ser humano. Deus não deu para nem mais um ser nessa terra. Então nós somos o povo escolhido de Deus. Então nós somos aquele que é a fonte. Tudo vai sair da igreja. Tudo depende da igreja. Tudo vai. Deus está contando com os seus filhos, com a igreja. Amém, irmãos? Então nós somos aquele que temos para oferecer. E Satanás, ele vai mudar o processo, vai mudar o propósito das coisas. Ele vai dizer que não. Ele vai dizer que nós precisamos de muita coisa, que nós necessitamos de tanta coisa. E quando ele te convence que você necessita de alguma coisa, ele vai te oferecer. Então Satanás não é aquele que faz coisa errada. Satanás é aquele que faz coisas aparentemente certas com propósito errado. É por isso que tem muita gente que está fazendo a coisa certa e quando chegar naquele grande dia o Senhor vai falar: eu nem te conheço. Porque você fez as coisas certas, mas com o propósito errado. Satanás não quer que você faça nada errado. Satanás só quer que você faça o que Deus está mandando você fazer com o propósito errado. Então a fruta no jardim do Éden era para comer e saciar a fome. Ele falou que não, que a fruta era para comer e ter conhecimento. Que quando Eva comesse daquela fruta, ela ia conhecer as coisas igual a Deus. Então não era pecado comer. O pecado é o propósito pelo qual ela comeu. Ela não comeu para matar a fome, ela comeu para saber igual a Deus. Por isso que Satanás engana muita gente dentro das próprias igrejas, das próprias denominações, irmãos. Porque ele não vai pegar uma coisa escandalosa, ele vai pegar uma coisa simples. Então a gente aprendeu que Deus fez um casal, um homem macho e fêmea, para quê? Para multiplicar. E o propósito do sexo no casamento era o quê? Multiplicar. E tudo que sai fora disso é pecado. Aí Satanás vem e diz pra gente que o quê? Não, sexo é prazer, sexo é satisfação. Ainda que seja, irmão, mas o propósito não era esse. O propósito não era prazer. E aí quando ele convence o ser humano de que é um prazer, o que ele faz? Ele une homem com homem, mulher com mulher. Homem com homem, mulher com mulher. Não vai multiplicar, saiu do propósito de Deus. Já não está mais no propósito da multiplicação. Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, porque você não está aqui por certo ou errado, você está aqui para viver o propósito de Deus na terra. Porque tem coisas que você está fazendo que você acha que é certo, você pode estar errado. Então você tem que andar na direção do Espírito Santo para que você não venha vacilar os seus pés, amém, irmãos? Então nós estamos entendendo isso aqui, que a gente precisa saber qual que é o propósito de Deus. Tudo está na Bíblia, irmãos. Desde o princípio, o propósito de Deus era o quê? Era multiplicar, era unir seus filhos, era que um vivesse em união com o outro. O pastor disse, irmãos, é a oferenda de Satanás na nossa vida. E nós temos que recusar. Então isso são coisas que nós já aprendemos, né? Está mais aprofundado lá. E aí, o que a gente vê hoje, irmão? A gente vê hoje casamento falido. Por quê? Porque as pessoas não casam para multiplicar, elas casam para ser felizes. E se tem uma coisa que você não vai ser feliz no casamento. Porque você imagina, se pegar você e seu irmão, que saiu do mesmo pai, da mesma mãe, do mesmo culto, com a mesma cultura, com o mesmo ensinamento, colocar dentro de uma casa, você não aguenta nem uma semana. É ou não é? Se colocar eu com as minhas irmãs, um mês, o pau pega. E a gente se ama. Mas a gente não bate as ideias. Então, se você acha que o casamento é para ser feliz, nem casa. Se você já casou, então só lamento. Porque Deus não vai unir. O propósito do casamento é família, irmãos. Porque Deus não tem propósito na vida de ninguém. Deus tem propósito na família. Amém? Amém.
só, aí o povo acha que é porque não pode casar, que o homem tem que casar, que a mulher tem que casar, porque não é bom que fique só. Não é bom que fique só, porque só não multiplica. Só não dá frutos. Pastora, será que eu estou vivendo o propósito de Deus na terra? Você está multiplicando? Estou falando de filho, não, irmão. E filho é só um exemplo. O que você está multiplicando? Você está multiplicando o ódio de quem tem raiva de você ainda mais? Você está multiplicando a ira da vizinha? Daquele colega lá do serviço? Ou você está multiplicando a paz? Você está multiplicando o amor? A mansidão? Porque você é multiplicador. Tudo que Deus colocou na nossa mão, irmão, é fruto, é semente. Presta atenção. Tudo que Deus colocou na sua mão é semente. Não é fruto. Porque fruto a gente guarda para matar a fome. Semente a gente planta. Só que fruto você pode contar, semente você não conta. Quem dá conta de contar uma semente? Ninguém. Porque você vê uma semente, você planta ela, mas você não sabe quantos frutos vai sair daquela semente. Quem é capaz de contar uma semente? Qual que é maior? 10 frutos ou uma semente? Uma semente vai multiplicar aí, vamos supor, 20 frutos. Que 20 frutos vai multiplicar 20, que vai multiplicar 20, qual que vale mais? Um celeiro cheio de fruto ou uma pessoa com uma semente na mão? Porque às vezes você está se perdendo, às vezes você não está multiplicando porque você está achando que você tem pouco. E aí um pouquinho que você tem, você guarda, enterra seu talento. Não, eu tenho um pouco, eu vou guardar. Satanás te tenta. Se você não guardar hoje, você não vai comer amanhã. Porque Deus, Ele trabalha com o que é. Deus nunca vai falar, você será. Ele sempre vai dizer, você é. Satanás sempre vai dizer, você será. Ele disse para ela, se você comer, você será. Sendo que Deus já tinha dito para ela que ela era. Mas Ele coloca uma expectativa de futuro. E como um crente certamente não está satisfeito com o que está vivendo a partir do que Deus está oferecendo, fica na expectativa de um futuro. E aí pega aquela semente que era para plantar e vai guardar no celeiro para não passar fome amanhã. E aí a gente ama quando o profeta chega e profetiza o futuro. Porque a gente não quer segurança no presente. O presente está tudo bem. Qual que é a nossa preocupação hoje? Com o amanhã. Porque Satanás faz você largar de viver hoje para viver amanhã. Porque hoje você tem certeza que Deus te sustentou. E amanhã Ele vai colocar uma expectativa que pode causar uma dúvida. Porque toda expectativa ela vem com si. E todo si é uma dúvida. Sabe por que Satanás está te colocando lá embaixo? Está entristecendo, acabando o seu dia? Porque ele está colocando um sim na tua vida. Deus nunca vai usar um sim para você. Deus diz, você é uma bênção. Você é a minha igreja. Você é a minha noiva. Você é minha filha amada. Aquela que eu tenho prazer. Ele nunca vai deixar para resolver amanhã o negócio que ele tem contigo hoje. Mas a gente quer ver o quê? A gente quer ver um montão. A gente ouve as pessoas pregando o Deus da prosperidade. E a gente confunde prosperidade com quantidade. Prosperidade é andar de glória em glória, irmãos. Se hoje você conseguiu ser melhor que ontem, você é uma pessoa muito próspera. Se o que você não conseguiu fazer ontem, diante da palavra de Deus, você conseguiu fazer hoje, a prosperidade de Deus entrou na tua casa. E às vezes as pessoas confundem riqueza com prosperidade. E a gente ainda avalia isso baseado no Deus que está na minha vida. Porque o Deus que está na minha vida, Ele tem que facilitar tudo.
E aí, Satanás, quando Deus não facilita, porque não é esse o plano de Deus na nossa vida, muito pelo contrário, ele não quer facilitar, ele quer capacitar. E para capacitar, ele vai soltar peso para você criar músculo e ficar forte. Satanás trabalha nisso. Amém? Então, tudo que você tem hoje não é fruto. Pastor, mas eu não tenho nada. Tem. Você tem uma semente que Deus colocou na tua vida. Vamos ler. Carol, põe aqui para mim. Saiu da página aqui. Estou acostumando ainda aqui com essa luxúria da vida. Lucas, né, irmãos? Acharam? Que diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi tentado pelo Espírito ao deserto. E foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma. Mas, terminando o propósito, ele teve fome. Então a Bíblia diz, irmãos, que ele foi conduzido ao deserto. Ele foi levado ao deserto. Só que ele não foi levado ao deserto para ser tentado. Ele foi levado ao deserto por Deus, pelo Espírito de Deus, para ser capacitado. Porque esse Jesus que nós estamos vendo aqui, 40 dias sem comer, não é um Jesus Deus. Um Jesus 100% homem, com as mesmas debilitações e fraquezas que nós temos. Então o Espírito Santo leva ele. Por quê? Porque ele estava cheio de Deus. O problema não é ser levado para o deserto. O problema é que quando nós chegamos no deserto, nós precisamos estar cheio de Deus. Então o que vai fazer eu vencer o deserto na minha vida é o quanto eu estou cheio de Deus. Porque Satanás, irmão, ele sempre vai vir no seu deserto. Satanás nunca vai naquela área da sua vida onde você está resolvido. Satanás sempre vai te atacar naquilo que você acha que é necessidade na tua vida. Então Deus, ele nunca vai deixar o filho amado dele passar necessidade. Nunca. Se você está sentindo falta de alguma coisa na tua vida, é algo que você precisa, não é algo que você necessita. Porque se fosse necessidade, você já tinha morrido. Quanto tempo você está falando que necessita disso? Então necessidade é caso de vida ou morte. Então Satanás, ele vai entrar dentro do teu deserto. E o que é esse deserto, irmão? Esse deserto é onde Deus vai trabalhar no seu caráter. Olha o perigo. Deserto é onde você aparentemente tem uma fraqueza. E onde Deus precisa trabalhar no seu caráter. E quando Deus está trabalhando justamente naquilo que você precisa mudar, Satanás chega
chega para fazer a tentação. Pastora, tem um negócio na minha vida que eu não consigo passar de fase. Esse é o deserto. E Satanás está lá todos os dias te tentando. E o que a gente aprende, irmão? A gente vai aprender como vencer Satanás no deserto. Tão simples. Mas às vezes a gente não sabe. Então, analisa comigo. Todos os grandes nomes da Bíblia, antes de exercer uma grande obra, passaram pelo deserto. Davi passou. Quem mais passou? Elias passou. Paulo passou. José passou. Então, deserto, presta atenção. Então, deserto, para você que não quer medir esforço para vencer Satanás nessa área, deixa eu te falar uma coisa: deserto é o começo do teu ministério. Se você conseguir passar essa fase de provações, a Bíblia diz em Tiago que Deus não tenta, Deus prova. Quem tenta é Satanás. Então, se você conseguir passar essa fase desse deserto, onde Satanás está te tentando, você pode ter certeza que lá do outro lado começa a grande obra de Deus na tua vida. Então, tem uma área na minha vida que, porque quando a gente fala de tentação, irmão, tem gente que acha que nem precisava vir. Porque não bebe, não fuma, não prostitui. Oh, meu Deus, se todos os nossos males fossem esse, estava bom demais. Isso é o de menos. Então, irmãos, olha o perigo disso. Deus te leva para o deserto para trabalhar no teu caráter, para depois desse processo de trabalho de Deus, Ele te exaltar, te levar para a grande obra. Não foi isso que aconteceu? Jesus foi lá, batizou, ali começa, né, o teu ministério. Porque tem muita gente que pensa que foi lá na festa onde Ele transformou o vinho. Mas Ele disse que ainda não era a hora, porque Ele não tinha batizado ainda. Ele não tinha se purificado, porque ali, irmãos, ali era Jesus homem. E estava no nosso lugar. Então Ele sai. Quando Ele sai daquele batismo, Ele recebe uma revelação que Ele é o Filho amado de Deus. E Ele vai para o deserto cheio do Espírito Santo, com certeza que Ele era o Filho amado de Deus. Então Deus não está aqui para julgar o que você está fazendo. Deus não está aqui para julgar as suas coisas que você está sendo tentado. Deus está aqui dizendo para você: lembra que antes de você entrar nessa tentação, eu confirmei que você é meu filho amado? Eu confirmei que aí está o Filho amado? Lembra do que você é para Deus. Porque às vezes a gente fica tão focado naquilo que Satanás está vencendo a gente, que a gente esquece de quem a gente é em Deus. E a proposta de Deus não é jogar a lama na tua cara. A proposta de Deus é dizer para você quem você é dentro desse deserto. Porque se você realmente descobrir quem você é no meio dessa tentação, você será mais que vencedor. E essa tentação que é tão grande, ela vai ficar pequenininha. Porque não é a tentação que vai diminuir, é você que vai crescer. Porque você precisa conhecer a verdade. E essa verdade vai te fazer crescer. O gigante era maior do que Davi? Era. Em tamanho. Porque em conhecimento, filho. Ele olha para o gigante e ele fala assim: eu não vou para você, gigante, como Davi. Porque se eu for para você como Davi, eu vou perder. Mas eu vou trazer a
Porque Ele tirou a sua identidade de filho. Antes de você entrar neste negócio, Deus te chamou de filho. E Ele disse que tem prazer em você. Ele tem prazer em te chamar de filho. Pastor, por que Deus leva a gente para o deserto assim, na nossa fraqueza? Para mudar o teu caráter. Primeiro, irmãos, Deus revela o teu caráter. Depois Ele trabalha em mudar o teu caráter. Quer ver uma coisa? Pedro dizia assim: Jesus, eu nunca vou te negar. Jesus revela para ele: ainda hoje você me trai. Aí Jesus leva ele para onde? Para o cenário que ele tinha certeza. Presta atenção. Jesus leva ele para onde? Para um cenário que ele tinha certeza que ele ia ganhar. Tinha ou não tinha? Eu nunca vou te negar, Jesus. Já é sujo. E Deus leva ele bem para aquele lugar ali, aonde realmente ele ia trair Jesus. Para quê, pastora? Para Deus revelar para Pedro que ele não conhecia o caráter dele. Tem coisa na minha e na sua vida que Deus está dizendo: eu te levei para essa situação para te revelar o teu caráter. E quando você entender o caráter que você tem nesse negócio, eu vou te transformar. Porque senão a gente fica enganado, irmão. A gente acha que a gente está perfeito, que a gente é bom. E Deus leva a gente para forjar o caráter, para revelar o caráter dele. Dentro da onde que Deus vai revelar o caráter? Naquilo que está faltando, irmãos. Você acha que Deus quer te conhecer no que tem muito? Não. Não é que Deus quer te conhecer, não é nem essa frase. Deus quer revelar para você quem você é. Porque Ele já te conhece. Quem não te conhece é você mesmo. Então Deus quer te revelar para você que você precisa mudar em tal área. Aí Ele te leva para o deserto. Aí você fala assim: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso na minha vida? Porque tem alguma coisa aí, irmãos, que você acha que está tudo bem, mas não está. Eu lembro quando Deus me testou na área financeira, e eu nunca fui muito assim por dinheiro, não. E eu ficava questionando para Deus tanta área que o Senhor poderia me levar para o deserto, mas só me levou na área financeira. E aí, irmãos, sabe o que eu aprendi? Que eu confiava no cartão de crédito. E não em Deus. Deus tirou o cartão de crédito. Deus tirou o cheque. E eu fui para o joelho. E eu precisava de dinheiro amanhã para pagar as contas do sorvete, dos pedidos que eu tinha feito. Eu ia orar. Porque o banco já não me servia mais. O cartão já não me servia mais. E aí Deus dizendo: você não está muito assim com dinheiro, mas você está dependendo dele. Eu estou dizendo para você que Deus está te levando para uma área que está doendo. Que você está se sentindo machucado. E que tem hora que você acha que Deus está sendo até injusto. E Deus está dizendo: eu estou fortalecendo o teu caráter. Aleluia. E você pode achar que não está acontecendo nada, mas todo dia Satanás está te vencendo nisso aí. Ah não, pastor, Satanás não me vence não. Deixa eu te falar uma coisa. Você está preocupado com o dia de amanhã? Você está ansioso com as coisas que vai acontecer amanhã? Então Satanás está te vencendo.
ansiedade. O que é ansiedade? Dúvida de como vai ser amanhã. Incerteza do amanhã. Isso é ansiedade. Expectativa frustrada de um amanhã. Porque eu planejo um amanhã que às vezes pode não acontecer. Amanhã você está achando que vai levantar cedo, que vai para o serviço, que vai trabalhar. E pode ser que não seja assim. Não põe expectativa amanhã. Entra na dependência de Deus. Seja dependente do agora. Senhor, agora o Senhor me sustenta. Amém. Hoje o Senhor deu livramento na minha casa. Amém. Porque Deus não está mandando você esperar nada. Deus está mandando você viver o hoje. Você confiar no agora. No presente. Então Deus está revelando o nosso caráter, irmão. E a gente está lá. Ai, meu Deus, por que isso não acontece? Por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Porque Deus quer levantar um caráter diferente aí. Deus quer formar um crente dentro desse negócio. Pastora, mas está demorando demais, está demorando porque você não entendeu o que tem que fazer, meu filho. Está demorando porque você ainda não entendeu o que Deus está pedindo. Está demorando porque na hora de você ajoelhar e falar assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? A gente fala assim, Deus faz isso. É ou não é? Ou sou eu que faço isso? Em vez de a gente falar, Deus, o que o Senhor quer de mim nesse negócio? Para mim já resolveu o problema. A gente fala, Deus faz isso, Ele está com cura. Meu Deus, Ele está com libertação. Meu Deus, tira essa tentação de mim. Deus não vai tirar a tentação de você. Se tem uma coisa que Deus não tira, é a tentação, irmão. Deus vai te ensinar a vencer ela. A dominar ela. E a gente tem que aprender isso. Só que não vai ser agora que não vai dar tempo, né? Mas ia ser bom se desse. Aí Satanás entra no meio do seu deserto. Irmão, entra, que é forte. Com a permissão de Deus. Deus diz assim que nada vem além das nossas forças. Tem gente que fala assim, Satanás é invasor. Mentira. Satanás não é mal educado assim não. Ele não invade não. Ele só entra onde a porta está aberta. Pastor, mas a porta está fechada. Tem brecha, ele entra na brecha. Porque na minha vida ele não entra, irmãos. Se ele fosse invasor, ele entrava na vida do crente. Sem a permissão de Deus. Tem gente que fala assim, chama Deus para sua casa, Satanás. Não precisa chamar não. Lá em casa, eu chamando ou não chamando, ele não vai. Pastor, e quando ele vai? Porque Deus permitiu. Vai lá em Jó. Mexe na estrutura de Jó. Jó só não abandonou Deus, irmão. Às vezes eu fico vendo o povo apanhando no Jó tão perfeito. Ele era temente. Mas pega aquela conversinha de Jó com aquele povo lá. Ele quase fala assim que estava vivendo uma injustiça. Só que onde que estava o foco de Jó? Nas coisas que ele tinha e nos filhos. E também Deus, mas era muito importante os filhos e as coisas. Então Satanás, ele vai entrar no teu deserto. Ele está aí no teu deserto, hein? Ele está aí te tentando. Pastor, por que eu nunca consigo passar disso? Porque ele está aí. E todo dia ele está cantando vitória dentro da sua casa. Pastor, eu estou 40 dias no deserto. E Satanás, o que ele está ganhando? Todo dia você está comendo pão, está dizendo que está jejuando. Para acabar ele cheio de pão, está passando, está jejuando.
Se brincar esses 40 dias, se for contar mesmo, não dá nem 5. É ou não é? Estou falando besteira aqui. E aí a gente acha que está tudo perfeito. E a mesma nhaque que a gente era ontem, a gente é hoje. Os mesmos erros que a gente cometeu ontem, a gente comete hoje. As mesmas ciladias, irmão. Ontem eu ouvi uma vizinha gritando assim: não para de me atentar que eu estou de jejum. Meu Deus. Que jejum abençoado. Eu vou quebrar essa cara. Eu te mato. Vai quebrar, já quebrou, meu Deus. Porque às vezes, irmão, a gente está achando que está tudo bem. E precisa Deus mexer. Qual foi a última oração que você fez para Deus? Perguntando para Ele o que Ele quer nesse negócio. Deus, o que o Senhor quer comigo neste negócio? Vou terminar, porque não vai dar tempo de continuar. Deserto. Olha isso, irmão, o que é deserto? Deserto não é provinha, não, irmão. Deserto é um negócio é um negócio que está só eu e Deus e Satanás. Esse deserto, estou falando de caráter, irmão. Não estou falando de lutinha, não. De filho que dá trabalho, não. Não estou falando de marido que dá trabalho, não. Estou falando de caráter. De caráter de cristão. Porque Jesus lá no deserto, ele não estava preocupado com Maria e José, não. Ele estava resolvendo os problemas dele com ele e Deus. Então, olha o cenário, pelo amor de Deus, meu Deus. Olha o cenário desse deserto que nós estamos aprendendo. Você, com seu caráter danificado, forjado. Deus dizendo: você é o meu filho amado. E Satanás te tentando. Aí no primeiro dia, você sente fome. Quando é lá no final, aí Deus fala: continua, fica firme. Quando é no final do dia, a Bíblia diz que foi 40 dias tentando, irmãos. Tem gente que diz que ele tentou no 40 dias, não. No 40 dias, fala que Jesus teve fome, o trem arrochou. Mas desde o primeiro dia, todo dia ele chegava lá: ei, Jesus, vai no pãozinho aí. O que Jesus precisa? Quem está com fome quer o quê? O que ele ofereceu? Você acha que ele vai oferecer o que você não quer? Ele vai te dar o que você quer, o que você acha que necessita. Aí, irmão, já viu? Parece que eu estou vendo alguns crentes assim. Eu também. Está na igreja 10 anos. Chega de manhã, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quando é de tarde, Satanás quer um pãozinho. Ele deixa você ficar mais fraquinha, né? Porque de manhã você ainda está fortinha. Aí Deus vem de manhã: ô meu filho amado, vai aí, eu confio em você, eu sei o que eu coloquei dentro de você, eu te capacitei para essa prova. Aí quando é de tarde, ele vem: quer um pãozinho? Passei manteiga. Aí você fala: ah, não, é porque eu estou de jejum. Ah, deve ser besta. Você vai morrer de fome. Só hoje, Deus é bonzinho. Deus te perdoa. Você faz aquela oração de crente e Ele te perdoa. Perdoa, irmão, perdoa mesmo. Só que você nunca saiu do primeiro dia. A questão não é Deus perdoar. Deus perdoa na mesma hora. Pai, me perdoa, meu filho está perdoado, mas você voltou para o primeiro dia. Tem gente que está 10 anos na igreja e não saiu do primeiro dia. Estou falando besteira aqui. Tem gente que está 10 anos na igreja e tem a mesma característica. Mudou o quê? Mudou o que não estava
o açaí, agora mexe o açaí o homem. Tampa o cotovelo para não mostrar, não corta o cabelo e não passa maquiagem. E eu sou crente. Isso aí nem está no desenho. Isso aí nem faz parte do processo. Tem gente que não saiu no primeiro dia, irmãos. Mas Deus continua dizendo, eu confio em você. Eu acredito em você. Eu estou apostando em você. Eu estou desafiando Satanás para você. É por isso que todo dia eu te dou uma oportunidade nova. Você erra hoje, amanhã ele te dá uma oportunidade. Você erra, amanhã ele te dá de novo. Você já viu que tem gente que fala assim, isso só acontece comigo? É porque você está comendo pão, meu filho. Aí você comeu o pão, vai acontecer de novo, Deus vai te dar a oportunidade de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Pastor, eu tenho uma dificuldade perdão, você pode saber, cara, tem 10 pessoas preparadas por Deus para te afrontar. Até você aprender o que é perdão. Tem alguma coisa na sua vida que você está falando assim? Isso só acontece comigo, gente. Você está comendo pão. Tem fase na tua vida que você não passa por nada. Eu quero que você chegue na sua casa hoje, você muda essa oração. Você imagina um cenário. Você, seu deserto, Satanás e Deus. Aí, em vez de você falar, Deus, expulsa esse demônio da minha vida, Deus fala, não, mas eu estou usando ele para trabalhar no teu caráter, como é que eu vou mandar ele embora? Se eu mandar ele embora, você vai continuar sendo mau caráter? Se ele é a minha ferramenta, para que serve o mal, irmãos? Para revelar o bem. Se não tivesse mal, você saberia que Deus era bom? Como é que você ia saber que Deus era bom se não tivesse mal? Como é que você saberia que está claro se não tivesse a escuridão? Como é que você saberia que era dia se não houvesse noite? Porque uma coisa vai revelar a outra. Então Satanás não é nada mais, nada menos do que aquele que revela a bondade de Deus. Pastor, qual que é o propósito de Satanás na minha vida? Revelar a bondade de Deus. Porque eu vou ver o quanto ele é mau e eu vou comparar com Deus e vou saber o quanto que Deus é bom. É um aliado, não é uma ferramenta. O dia que a igreja estiver pronta, preparada, a noiva estiver pronta, o que Deus vai fazer com Satanás? Vai jogar no abismo, trancar as correntes e nunca mais nós vamos ver falar no nome de Satanás. Mas por enquanto Deus está precisando dele. Na minha e na sua vida. Porque às vezes, irmão, a gente só é obediente até ser tentado. Isso nunca vai acontecer comigo. Deixa a minha situação. Se fosse eu no seu lugar, faria a mesma coisa. Porque você era ela. Estava no mesmo lugar. Você ia estar no mesmo lugar? Amém? Deus possa falar o nosso coração. Nós vamos continuar, irmão. Vai raliando um pouco, mas não tem nada não. Nós precisamos saber essas coisas. Nós vamos aprender no segundo domingo do mês que vem como vencer, como que Jesus venceu Satanás no deserto. Pastor, ele venceu com a palavra. Você não tem palavra não? Por que você não está vencendo? Não foi por palavra. Porque palavra nós temos. Ou não? Por que a palavra estava funcionando para ele e estava funcionando para nós? Amém? Amém? Vamos aprender, né? Amém. Qual foi as ferramentas que Jesus usou para não ser influenciado por Satanás?
Satanás não tem poder na nossa vida, ele só influencia, só facilita. Ele é o que na nossa vida? O facilitador daquilo que eu já quero. Mas, pastor, ele não vai me oferecer nada do que eu quero. Antes dele te oferecer uma coisa, você já está querendo. Ele só vai, quando ele deu aquela fruta para ela, todo dia de tarde ela passa lá, mas é muito bonita, hein? Eita, deve ser saborosa demais. Ah, se eu pudesse, eu já ia logo era comer. O que ela estava caçando lá, irmão? Se fosse comigo, nem passar, resistir ao diabo, nem passar, não vou nem passar. Oh Deus, me fala o interesse certinho, que eu não quero nem ver. Mas pastora, eu não consigo vencer isso na minha vida. Pastora, eu não consigo vencer a pornografia na minha vida. Toda hora está lá. A loura, a morena, a preta, a branca. Satanás não está fazendo nada, meu filho. Satanás só está te dando o que você está pedindo. Só o que você quer. Jesus estava com fome. O que Jesus precisava? De comida. O que ele deu? Comida. Satanás nunca vai oferecer uma coisa que você já não quer. Tem área na sua vida que você já venceu, que ele está te oferecendo, que você nem... Estou nem aí para isso, pastor. Pode aparecer na minha frente aí que eu não estou nem aí. Isso não mexe comigo. Pergunta aí. Amém? Pastora, mas como que a gente para de desejar? Nem pode. Você tem que dominar os seus desejos. Amém? A questão é domínio. Deus Todo-Poderoso, Pai, diante da Tua palavra, da Tua graça nesta noite, eu quero Te agradecer por cada vida que o Senhor colocou aqui, por cada vida que o Senhor vai alcançar através desta palavra, as pessoas que vão ouvir essa mensagem. Nós sabemos que Satanás está no cenário. Aquilo que está difícil, aquilo que nós não estamos conseguindo vencer, é porque ele está lá tentando e a gente está fazendo todo dia a mesma coisa, querendo resultado diferente. Todo dia a gente está fazendo a mesma coisa, comendo pãozinho com manteiga e querendo resultado diferente. Que o Senhor venha nos provocar para atitudes diferentes. Porque quando nós tivermos atitudes diferentes, nós vamos ter resultado também diferente. Nós possamos, nesse meio desse deserto, onde que o Senhor diz que aparentemente estamos fracos, mas é o lugar que nós estamos mais fortes, é onde o Senhor permite Satanás tentar. Que nós possamos ver esse gigante que está dentro de nós, essa fortaleza que está dentro de nós, para vencer essa tentação. Que nós possamos usar a frase de Jesus: afasta-te de mim, Satanás. Essa autoridade está sobre a minha vida. Jesus, naquele momento, ele não tinha poder, mas ele tinha autoridade. E essa autoridade está na minha vida e está na igreja, Pai. Que nós possamos usar a autoridade do Senhor neste negócio. Que nós possamos ser maiores. Ser maiores não, nós já somos maiores. Que nós possamos nos revelar maiores neste negócio. Em nome de Jesus, toma a tua igreja, nos dá uma semana de bênção, de vitória, uma semana onde nós possamos resistir o mal, em nome de Jesus. Guarda nossa casa, nossos filhos na escola, aonde eles estiverem, que o Senhor venha acampar os teus anjos, livra do homem sanguinário, livra de toda a maldade dessa terra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, está entregue nas tuas mãos esta igreja, este povo, nossa casa, tudo está na direção do Senhor, toma conta, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, terça-feira nós estamos numa série também muito próxima dessa, muito parecida, que é morrer na cruz com Cristo, amém? É complicado, mas a gente tem que morrer, irmãos, senão a gente não ressuscita não. E aí a gente está lá lutando aí com essa série, tem dia que vem mais ou menos, tem dia que vem pouquinha gente, mas amém. Quem está vindo, está aprendendo, está crescendo na palavra do Senhor, amém? Então faça o esforço de vir, aprender a palavra do Senhor. Na quinta-feira também
Temos um culto, acho que na direção do Adair, não sei, né? Ou das crianças, dos varões, né? Então, vamos pegar firme nos cultos aí, irmão. Só 3 cultos na semana. Não é muito pesado, não, amém? Você possa se despertar aí para os detalhes que está nesse cenário do deserto aí, que eu creio que essa palavra vai criar forma na sua vida, alguma coisa vai acontecer, você vai olhar nesse cenário e você vai falar, ei, Satanás, alguém me disse que você estava aqui, olha aí, eu estou te vendo. Que às vezes você nem estava percebendo, mas Deus abriu sua visão nessa noite, bem? Que o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Quero agradecer os visitantes, né? Os irmãos ali, a irmã ali, sejam todos bem-vindos, tá? Sempre que der, apareça aí, é um prazer receber vocês aqui, amém? Pode confirmar?